Muy buenas noches Muito a boa todos los que noite a están todos os que conectados estão en esta conectados neste ocasión a momento través del satélite pelo Amazonas y el satélite satélite Amazonas e Eutelsat pelo 8 satélite en los Eutelsat diferentes 8 nos países. diversos países. Hoy, Hoje, martes 29 de julio terça-feira, de 29 de este año julho deste ano de 2025, 2025. allá Lá en em Miraflores, Miraflores, en la congregación que na pastorea el congregação que reverendo pastoreia o Toribio reverendo Barzola, Toribio Barzola, un grupo de jóvenes que están tem um grupo de conectados, jovens que que está Dios los bendiga conectados, que Deus os grandemente abençoe y en este grandiosamente. tiempo final Neste tempo sigan final, viendo continuem el vendo o verbo, la Verbo, a palabra, palavra, en su na manifestación sua final, última velado y manifestação, revelado, velado e como fue revelado, tal prometido y como foi precursado prometido e por el precursado, reverendo William anunciado Branham, pelo reverendo William en el Branham, cumplimiento de no la visión de la cumprimento da carpa, visão da carpa, estaría tenda, llevándose a que, cabo que se estaria todo el realizando programa todo o correspondiente a la programa obra de pertencente à reclamo, obra de en donde reclamação, los truenos onde os estarían trovões emitiendo sus estariam voces emitindo, y produzindo suas estarían vozes e dándonos así estariam la fe dando-nos assim a para fé ser para ser transformados y transformados raptados. e raptados. Siempre Sempre, que Dios sempre que está Deus llevando a cabo un está programa en la tierra, realizando, fazendo um programa na utiliza Terra, Ele los seres usa humanos. seres humanos. En el Antiguo No Antigo Testamento Testamento, se llevó a cabo una obra realizou-se ou se fez desde el uma obra Génesis desde o Gênesis hasta la venida até de a ese vinda que estaba desse reflejando, que estava se simbolizando cada refletindo, mensajero, simbolizado lo e cual refletido vino a em ser cada una mensageiro, que realidad se tornou en la uma persona de realidade na Jesús. pessoa de Jesus. Cada mensajero Cada mensageiro dispensacional y de edades dispensacional e de del eras Antiguo do Antigo Testamento Testamento estuvieron estiveram mostrando, mostrando, reflejando, estiveram apuntando refletindo, lo que apontando, sería la mostrando o que venida del seria Mesías. a vinda do Messias. Porque en Porque el programa no divino programa divino estaba estava que Él se que ele manifestaría se en este planeta manifestaria Tierra neste planeta como Terra Cordero de como Dios Cordeiro de y como Deus e León de la como tribu de leão da Judá. tribo de Judá. Esas eran las dos Essas eram as manifestaciones duas que Él llevaría a manifestações que ele cabo en este realizaria planeta neste Tierra. planeta Terra. Uno era Uma para llevar a era cabo para la obra realizar ou de fazer a obra redención de redenção, y otra e a era para outra llevar era a para cabo la obra realizar, de fazer a reclamación obra de de lo que Él reclamação habría de daquilo que redimir ele en su primera haveria de venida. redimir na sua La primera primeira vinda. A venida primeira fue vinda foi cumplida cumprida 2000 años há atrás 2000 anos y la atrás. segunda A venida segunda vinda es conforme é a conforme como ou de precursó acordo a como el reverendo William precursou, Branham, anunciou o reverendo William en Branham, donde onde precursó ele la palabra, precursou el a verbo, palavra, o verbo, encarnado en un encarnado hombre. em um Por homem. lo tanto, era la Portanto, palabra ele era a lo que él palavra, estaba era a precursando palavra que en o que ele estava precursando el era ou foi a mensaje, palavra. el Na Cristo mensagem, o glorificado Cristo en su glorificado casa, na sua casa, que fue predicado que el foi 10 de pregado em abril 10 de abril del de 1994 1994, aquí en Calley, Puerto aqui em Rico, Caiei, Porto nos Rico, dice: nos fala: el o Cristo Cristo está en su casa. está na sua casa. Por eso es que él É dice: por isso que ele ¿quién diz: es el quem siervo é fiel y o servo prudente fiel e al cual prudente, puso su a quem o Señor seu sobre su Senhor casa? pôs sobre a Él sua colocó casa? sobre su Ele casa colocou sobre a sua 7 casa ángeles 7 mensajeros, anjos cada mensageiros, uno en cada um ou cada qual en em la cada casa de era, na Dios, casa que es de el Deus, que é templo o de Dios. templo de Deus. Los colocó en el Os lugar santo. colocou no lugar santo. Y él E pregunta: ele faz a ¿quién es el pergunta: siervo quem é o fiel y servo prudente fiel e al prudente, cual puso su a quem o Señor seu sobre su Senhor casa pôs para que sobre a les dé el sua alimento a casa para que lhes tiempo, dê o para alimento a que les tempo, dé para que lhes dê el o alimento a alimento tiempo, para a que les tempo, dé el para que lhes mensaje dê a correspondiente mensagem para esa edad pertencente a y essa para era esa e para essa dispensación? dispensação? O sea, él hace esa Ou seja, pregunta: ele faz essa ¿quién pergunta: es el siervo quem fiel é y o prudente? servo Nos dice fiel la e Escritura. prudente? Diz a Sigue Escritura. diciendo: E porque continua dizendo: en el porque templo no que hizo templo que Moisés Moisés y el que fez hizo e aquele Salomón que Salomão está fez reflejada está también, refletido además de também, las além das edades, eras, está las refletido, as dispensaciones. dispensações El estão lugar santo refletidas. O lugar representa la santo dispensación de la representa a gracia dispensação da y el graça lugar santísimo e o la lugar santíssimo dispensación representa a del reino. dispensação do reino. El lugar santo O lugar representa las santo 7 eras de la representa as iglesia 7 eras da gentil. igreja El lugar gentia, o santísimo, lugar la edad de santíssimo, la a piedra era angular. de pedra Ahora angular. vean, Agora el vejam Espíritu que o Santo Espírito estuvo Santo en esteve el lugar no santo, lugar santo, obrando en medio de la obrando, iglesia del operando no meio Señor, da igreja do Senhor, pero porém, para escapar para de escapar los juicios dos divinos, juízos divinos, de la gran da grande tribulación, tribulação,
é necessário que a igreja noiva suba à era da pedra angular, que é a etapa do lugar santíssimo, onde o Espírito Santo se tem colocado ou se colocou e está no meio da igreja, chamando e juntando os escolhidos com essa grande voz de trombeta, colocando-os no lugar santíssimo. E é aí onde é aplicado, colocado o sinal como corpo místico de crentes, como era, pois a era de pedra angular como dispensação, a dispensação do reino. E Deus, ao ver a esses escolhidos na era de pedra angular e na dispensação do reino no lugar santíssimo da igreja do Senhor, então os juízos divinos não tocariam nela. Seria o grupo privilegiado, o grupo que fica vivo, que não veria morte, que não passaria pela grande tribulação, porque passaria da morte. A morte passaria deles, não os atingiria e não morreriam. Ou seja, que vivos seriam transformados vivos para não ver morte. Portanto, é necessário passar ao lugar santíssimo para que assim esteja aplicado o sinal como igreja e como indivíduo. Individualmente tem que estar aplicado, esse sinal tem que estar aplicado na alma, individualmente. Não pode estar ou ficar no espírito, nos sentidos. Tem que estar ou ficar na alma. Porque, olhem, se o Espírito Santo não está ou estiver na alma, então o diabo, neste tempo final ou do fim, pode ter acesso ou entrada a essa pessoa e pode enganá-la a tal grau, pode enganá-la que a pode desviar do programa divino e até pode servir de instrumento para atacar a obra de Deus. Mas se o Espírito Santo passar a alma, então aí já é uma conversa com Deus. Já não haveria essa conversa com o inimigo, porque ele não pode entrar nesse lugar, já que esse lugar estaria ocupado pelo Espírito Santo. Agora, é necessário que toda pessoa neste tempo final ou do fim receba a revelação do sétimo selo, a revelação que o anjo forte traz, para que assim consiga passar para a pedra angular, a era da pedra angular e dispensação do reino, e então aí ter o sinal aplicado na sua alma. Agora continua dizendo, e agora quem é o servo fiel e prudente, a quem o seu Senhor pôs sobre a sua casa para que lhes dê o alimento a tempo, para que alimente os filhos e filhas de Deus na casa de Deus, com a palavra que sai da boca de Deus, que é colocada em cada mensageiro de Deus, para cada parte do templo de Deus. Bem-aventurado aquele servo que, quando o seu Senhor venha ou vier, o encontre e o ache fazendo assim, quando venha no cumprimento da sua vinda, ou seja, quando venha o cumprimento de Apocalipse 10, quando venha no cumprimento da sua promessa como mensageiro para Israel, quando venha o anjo do pacto para o lugar santíssimo. Ou seja, aqui, esse mensageiro, último mensageiro, é o último profeta mensageiro dispensacional, Benjamim dos profetas, que neste tempo do fim teria que estar vivo, vivendo no meio da igreja, para que esta escritura tenha cumprimento. Não pode essa escritura ser cumprida em um mensageiro que já partiu ou partiu, porque é o mensageiro que esteja vigente, vivo, para que quando o anjo forte, presente, para que quando o anjo forte o encontre dando o alimento espiritual a tempo, o alimento que corresponde, que pertence à era da pedra angular e dispensação do reino. Não poderia ser nenhum mensageiro que partiu ou já partiu, porque o seu tempo já terminou. Quando eles voltem ou regressem, voltarão em corpos eternos e glorificados, ficarão de 30 a 40 dias e depois já nos vamos para a ceia das bodas do Cordeiro. É para este tempo do fim, no qual Deus, essa promessa
Deus a realizou, a fez, a levou ao seu fiel cumprimento na vinda do anjo forte, descendo do céu e entregando para ele o título de propriedade para um homem, entregando o título de propriedade para um homem, e esse homem assim poder profetizar sobre muitos povos, nações e línguas e dar a mensagem que pertence, a mensagem que corresponde, que está baseada no precursor da segunda vinda de Cristo, que ele disse que estava construindo uma plataforma para que alguém mais subisse nela. Portanto, a sua mensagem, a mensagem desse servo fiel e prudente, estará baseada na mensagem do seu precursor, anunciador, e também nas mensagens de boas novas ou notícias do Dr. William Soto Santiago. Ele estará realizando essa obra, e todos os escolhidos que serão transformados e raptados o receberão. Aqueles que não vão ser transformados e raptados não vão recebê-lo. Bem melhor, uns ficarão contra dessa promessa, porque cada qual vai estar lutando por aquilo que vai receber. Uns vão recebê-lo porque precisam dessa fé de rapto, de transformação, e serem levados para a ceia das bodas do Cordeiro. Outros estarão lutando, trabalhando para obter a grande tribulação, alcançar a grande tribulação. Esse é o resultado para aqueles que se levantem contrários ao cumprimento de Apocalipse 10, do anjo forte que desceu do céu e que entregou esse título de propriedade para esse servo fiel e prudente. Portanto, neste tempo do fim, o que nós estamos vendo é o Verbo, a palavra, na sua última manifestação, realizando a obra que pertence à obra de reclamação ao nosso tempo. Agora, em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá ao servo fiel e prudente, que o encontre ou o ache, dando o alimento a tempo, no tempo da sua vinda, ao lugar santíssimo, no lugar santíssimo do seu templo. Portanto, na vinda do Senhor, não pode achar, a nenhum dos mensageiros que partiu, pode achar, porque estão na sexta dimensão descansando. É na terra que se está realizando ou fazendo a ação do seu programa, e a esse mensageiro que ele achar dando o alimento a tempo, esse ele levará, como falei há pouco na mensagem, esse levará esse grande presente, este grande prêmio será levado por essa joia que é a vinda do Senhor e o seu cumprimento nele. Essa promessa é para esse vencedor, o Benjamim dos profetas. É por isso que ele é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. É dos filhos de Jacó, é esse que está representado nesses dois filhos da esposa amada. Portanto, aí também estão representados as duas tribos do sul e as 10 tribos do norte. Aí está representado tudo o que foi falado e profetizado em Ezequiel capítulo 37, e todas essas escrituras e profecias estão sendo cumpridas gradativamente até chegar na parte culminante ou conclusiva, onde será estabelecido esse reino messiânico em Israel. E o povo hebreu estará vendo essa manifestação, essa última manifestação, estará vendo esse profeta mensageiro com a vara de Judá e a vara de Efraim, de José, em Efraim. Ou seja, aqui, aí estarão as duas varas, de um momento para outro estarão juntas, e assim estarão uma só na mão do profeta, como uma só na mão do profeta, e a mão direita representa o poder. Essa vara é a palavra, portanto, através da palavra e por meio da palavra é que estarão sendo unidos essas 10 tribos com as 2 tribos do sul. Agora, para este tempo final, tanto os adultos como os anciões e os jovens e as crianças, todo aquele que será transformado, e está escrito no livro da vida do Cordeiro, estarão vendo, ou estará vendo o Verbo, a palavra encarnada, nesse servo fiel e prudente que o Senhor, neste tempo final ou do fim, está cumprindo, está realizando a promessa da sua vinda. Para aqueles que não estarão recebendo, pois para eles ou esses se cumprirá tudo aquilo que foi cumprido nas eras passadas e nos tempos passados, que levantaram-se contra o mensageiro desse tempo e muito mais no tempo de Jesus, e isso também lá nós vemos pessoas lá desde o sumo pontífice, Caifás, Pilatos e todos eles,
E nós sabemos o que lhes esperou, ou aquilo que eles receberam. Neste tempo receberão a mesma coisa as pessoas que estarão contra, mas aqueles que receberam Jesus, grandes bênçãos eles receberam. Para os que recebam neste tempo final ou do fim o cumprimento desse mistério do sétimo selo do anjo, que era diferente dos outros, nesse mensageiro estarão recebendo todas as bênçãos. Tudo é simples e tudo está se cumprindo ao pé da letra. Cada pessoa está atuando ou agindo com e fazendo tudo aquilo que está programado que essa pessoa iria fazer no tempo onde Deus a colocou ou a colocaria. Portanto, não se pode nem acrescentar nem tirar no tocante às ações das pessoas, a não ser que a pessoa já se arrependa a tempo ou com tempo e Deus brinde a ela, dê a ela, lhe dê misericórdia para essa pessoa. Mas isso já é uma questão ou um assunto de Deus, mas cada qual já está predestinado desde antes da fundação do mundo para receber aquilo que vai receber. Uns vão lutar pela transformação, outros vão lutar e vão trabalhar e vão se esforçar para ficarem na grande tribulação. Cada qual vai estar trabalhando para aquilo que vai receber. Portanto, você fique focado naquilo que você deseja receber. Se vai receber transformação, pois continue conectado com a carpa catedral, porque isso foi o que foi falado que se fizesse. Ter telões, receptores, conectar-se com Porto Rico. Aqueles que já deram as costas, viraram de costas para a grande carpa catedral e para aquilo que inclusive trabalharam para isso e falaram, dizendo que criam nessa visão, mas bem melhor deram as costas. Bom, para esses não será a bênção da transformação, tão simples assim. Portanto, continuemos, filhos e filhas de Deus, valentes, neste tempo final, que estão se preparando para a sua transformação. Continuemos recebendo o ensinamento sobre carpa, tenda, e vocês, jovens, continuem agarrados, segurados do anjo do pacto, não soltem ele nem à destra nem para a sinistra, senão que se mantenham agarrados da palavra, conscientes que neste tempo é um tempo muito difícil, dificultoso, não apenas para os jovens anciões, mas para os jovens, anciões e adultos, mas porque a quinta dimensão está se abrindo cada vez mais e mais, e os jovens têm muitas tentações com muitas coisas, e essas coisas, muitas delas, ou a maioria delas, não é conveniente. Toda coisa, vejam isso pela palavra em primeiro lugar, e vejam se é conveniente ou não é conveniente. Convém ou não convém, ou seja, o filtro é a palavra, a peneira é a palavra. Portanto, vocês vieram para este planeta Terra com um propósito divino, e para um propósito divino é fazer contato com essa vida eterna e receber a obra e o programa que Deus está fazendo, construindo nesta obra de reclamação. Que Deus os abençoe e guarde, e continuem passando uma noite feliz, cheia das bênçãos de Deus, e continuem vendo a esse servo fiel e prudente nessa última manifestação, trazendo o cumprimento da obra de reclamação. Esse servo fiel e prudente no qual o Senhor estará colocando ele sobre todos os seus bens. Que Deus os abençoe e guarde nesta pequena conversa, assim que estivemos falando entre família, entre nós. E depois continuaremos vendo esse tema do que é o Espírito Santo na alma, e isso é muito, muito importante compreender isso. Que Deus os abençoe e guarde a todos.